Boa noite! Hoje nós vamos falar sobre a força da vida. A força da vida, e quem vai falar para vocês sobre a força da vida não sou eu, é a terapeuta Ana Maria Rocha. Ana é uma pessoa incrível, com uma força incrível, e por isso que eu a convidei. Ô, Matheus, que saudade, Lin, que bom. A Ana, eu a conheci há 8 anos atrás, quando ela veio fazer a formação de constelação familiar comigo. Mas ela já era terapeuta floral, terapeuta junguiana, ela já trabalhava com florais, né? E depois que ela fez o curso de constelação, ela começou a trabalhar com xamanismo, né, junto com o filho dela, que também trabalhava com xamanismo, e a vida dela deu uma mudada. Que linda, Silvinha, saudade de você. Carol, tá melhor? E aí eu chamei a Ana, porque eu acabei de dar uma mentoria, agora a gente já está num módulo avançado da metamorfose do viver. E Ana veio fazer a metamorfose do viver. E várias meninas, a própria Carol que está aqui, que é uma médica que mora no Uruguai e que também trabalha como coach, ela também está na metamorfose do viver e na metamorfose do viver avançado. E eu as convidei, eu estou convidando todo o pessoal da metamorfose para vir falar um pouco, não só da metamorfose, mas principalmente do trabalho de cada uma. Porque a metamorfose, presta atenção, ela tem 3 partes muito importantes. Ela é como se fosse o mapa desse jogo da vida, as regras do jogo da vida. Você já jogou um jogo sem conhecer as regras? Fica difícil pra caramba, né? Pois é, e como é que você vai viver a vida e ganhar e ter um bom relacionamento de casal e ter grana e gostar do seu trabalho e ser bem sucedida se você não conhece as regras desse jogo que você está jogando? Então a gente trabalha essas regras. 3 das regras todo constelador conhece, né? Pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Todo constelador conhece. Mas você conhece o cérebro triuno? Você sabia que você muitas vezes está antagônica a você? Você pensa uma coisa, quer outra e faz uma terceira? Como é que você organiza o teu cérebro? Você sabe que não foi você que escolheu o teu marido, a tua mulher, teu namorado, que normalmente foi teu clã, e o teu trabalho também. Você sabe das lealdades ocultas e que elas estão no cérebro reptiliano, e se você não trabalhar esse cérebro, você vai recair mesmo constelando? E as leis de Newton? Tudo isso eu vou começar a falar semana que vem, pela manhã, às 7 horas da manhã. Mas todas as noites, às 7 horas, eu vou ter uma terapeuta convidada. Algumas estão aqui. A Giza, que trabalha com a essência kástica, ela vai bombar aqui, vocês vão surtar com o que a Giza vai falar. E a Lu? A Lu é uma cantora lírica, mas agora tá se bandeando pro jazz. E ela vai mostrar como a impostação da voz, a postura que você toma, inclusive fisicamente, muda a tua postura na vida. É um outro tipo de metamorfose, né? A gente falou aqui da Carol. A Carol, ela vai ensinar as mães que estão solteiras, né? Como poder ser uma boa profissional e uma boa mãe, como orquestrar tudo isso. Então, é nessa metamorfose que elas passaram, elas foram acrescentando coisas ao trabalho delas.
E eu falei, não, isso não pode ficar só entre 33 pessoas, que era o número que eu escolhi para o meu primeiro grupo, né? Eu falei, não, tem que multiplicar. Então, todos os dias, anota aí, reserva aí, 9 horas vai ter uma terapeuta convidada minha mostrando o trabalho, né? Marley é outra terapeuta nossa que vai estar aqui falando, nossa, tá todo mundo aqui. A Gi vai estar falando também conosco, né? Então, essas pessoas maravilhosas, como a Ana Maria Rocha, Ana Maria tem uma experiência de vida linda, incrível, que ela vai compartilhar com a gente, mostrando pra gente sobre essa força da vida. Metamorfose do viver. E força da vida, por que essa diferença, Sandra? Que a vida não muda. E a vida só tem uma maneira de você pegar a força dela. Mas o viver, sim, isso você pode mudar. O viver vai depender do teu olhar para a vida. Quando o teu olhar muda, a tua vida muda também. Olha que maravilha você aprender a mudar o olhar para a vida e com isso mudar também a sua maneira de viver essa vida. Eu vou ver se eu consigo aqui chamar a Ana para entrar com a gente. Não, faço uma transmissão ao vivo. É aqui mesmo. Deixa eu ver se eu acho a Ana aqui. Ana Maria. Ana, pede aí para entrar. Achei. Para vocês conhecerem essa terapeuta e essa mulher maravilhosa que vem nos presentear com uma história de vida e de superação absolutamente incrível. Tô bonita que nem no conto de fada, mas eu não sou a Cinderela não, tá bom, Lu? Não sou a Cinderela. A gente ontem no Metamorfose do Viver Avançado, a gente estava falando sobre contos de fada. E o conto de fada que o povo mais gostou foi esse conto da Cinderela. Eu falei, não, tô fora da Cinderela, até porque eu não tive nem irmãos, nem irmãs para ficarem ali naquela coisa, né? Ana Maria, entra aí. Ana Maria não está conseguindo participar? Não, tem que participar, Ana. Como é que a gente faz para Ana entrar? Ana, se for uma questão de internet, coloca o teu celular no 4G. Às vezes fica melhor do que o Wi-Fi. Isso aqui está parecendo a minha primeira live em dupla que eu estava tentando chamar uma pessoa, aí viu o sobrenome e chamei, era a irmã dela. Chegou, bem-vinda! Cheguei! Boa noite! Então, Ana, conta aí pra gente sobre essa sua jornada e sobre a força da vida. Como você entende isso e como você conquistou essa força? Então, Sandra, é algo assim, né, muito bacana da gente falar, da gente comentar, da gente passar adiante, né, porque foi para mim uma descoberta muito grande, né, então eu, mesmo já sendo terapeuta, já fazia um tempo, terapeuta junguiana, né, psicoterapeuta, já conhecia várias técnicas, já tinha vivenciado muitas coisas, já fazia terapia há muitos anos, né? E quando eu conheci a constelação familiar, foi muito bacana,
porque até então, né, eu não tinha conhecimento da força da vida. Né? Então, eu olhava para aquela que me deu a vida e via, nossa, é tão pequenininha, tão indefesa, né? Que ela era muito pequenininha, muito indefesa, muito fraquinha, e era assim que eu via, né? A força de quem me deu a vida, de quem me deu a luz da vida, que foi a minha mãe, né? Então, a partir desse momento, a partir daquele curso que nós fizemos, aonde você, com os bonequinhos, você me mostrou ali o meu campo todo, você conseguiu ali mostrar para mim a grandiosidade daquele ser que a vida inteira eu vi como fraca, né? Eu consegui ver ali a mãe de 14 filhos, Uau. né? Então, quando você falou 14 filhos, eu falei, 14 filhos, né? Então, não era uma pessoa pequena como eu pensava, como eu sentia. E a partir do momento que eu reconheci essa grandiosidade dessa pessoa, a minha vida, sinceramente, a partir dali começou a mudar, né? Que eu E eu me comecei a lembro que olhar. nessa constelação de bonecos, em particular, eu me lembro muito dessa constelação, porque apareceu a sua ancestralidade indígena ali também, né? Foi, Foi nessa aí que apareceu, que veio uma força ali incrível, né? foi. Foi muito bacana que toda, né, a sala todo mundo ficou tomado por aquela energia, né? E minha mãe, ela é descendente de índio. Os avós, bisavós, inclusive minha tataravó, ela fazia o papel de curandeira na aldeia que ela vivia. Ela trouxe muitas vidas no mundo, né? E Então foi muito você trabalha bacana. com xamanismo, não é à toa, né? Pois é, se vê. Então eu acabei, depois disso, né, acabei até conhecendo o xamanismo, a grandiosidade de você passar a olhar a natureza de uma maneira totalmente diferente, você entender que tem vida no vegetal, tem vida no mineral, tem vida nas águas, né? Tem vida na terra. E tudo isso vem de lá dessa ancestralidade que eu tenho e que a minha mãe, de certa maneira, passou para mim. Hoje eu não sou curandeira xamânica, né? Nem sou indígena, né? Curandeira indígena. Mas eu sou uma pessoa que está aqui à disposição de ajudar as pessoas a se curar, né? Então, de certa maneira, essa energia que vem da minha ancestralidade, eu tomei. E esse é veja o meu propósito de vida aqui, né? E essa capacidade, né, de ajudar o outro a curar, eu acho que ela vem muito da minha capacidade de me curar e de me regenerar, né? Eu passo pelo caminho e eu vou abrindo o caminho para os outros passarem, né? Eu acompanho as pessoas nesse caminho que já é conhecido, né? Foi isso Sim, que você fez. Você passou por uma grande transformação, né? Eu me é lembro verdade. muito que no início você se sentia insegura de trabalhar com a constelação, porque você acompanhava uma outra consteladora que trabalhava de uma forma bem diferente da minha, né? E Sim, aí você alugou o horário e aí já não dava mais, você alugou uma sala, aí já não dava mais, você alugou uma sala maior e verdade. aí também não deu. Você teve que alugar uma casa para comportar tudo que você fazia e os terapeutas que você é, dava um espaço para trabalharem, né? Sim, E você continuou estudando outras coisas, você reciclou e de repente chegou a pandemia, você com aquela casa enorme e ninguém podendo atender lá. Conta isso pra gente, como é que foi essa cura.
Olha, esse foi um processo também, né? Porque eu acredito que todo processo na nossa vida de cura, ele é muito bacana. Não dá para a gente dizer esse ou aquele, né? E para mim foi um processo não só de cura, mas de transformação, de recomeçar, né? Porque eu, de repente, eu me vi presa num micro apartamento e com uma casa gigantesca e com tudo parado e ninguém sabia o que era o que ia acontecer, o que a gente devia fazer. E como eu já sou uma idosa, uma anciã, que eu me considero assim, então, e agora, o que eu faço? Fico no apartamento, entro em depressão, fiquei sem saber o que fazer. E aí eu comecei a olhar para este lado de que eu poderia atender os poucos clientes que ficaram no computador. Era assim que eu via. E assim eu comecei a fazer. Mas no celular, né? E comecei então a olhar as pessoas que estavam nesse processo de ansiedade, de depressão, revoltado, né, aquela coisa toda, e comecei a atender as pessoas, 15 minutos de conversa. E eu comecei a perceber que aí tinha uma possibilidade, tinha uma chance para mim preservar a minha vida, que é meu papel, né, e de continuar o trabalho que eu tive que encerrar lá. Fiquei com trocentas dívidas, né? Muitas coisas para resolver, muitas coisas para negociar, mas com essa força da vida que eu já tinha tomado, o que acontece? Tudo foi se encaixando, tudo foi se resolvendo e tudo acabou, né, se resolvendo lá com a entrega da casa e das coisas todas. E eu iniciei esse trabalho online, Eu te pedi né? para falar sobre isso porque essa é uma situação que muita gente está passando ainda hoje, que Sim. trabalhava de uma determinada forma, e eu estou falando terapeutas e outras pessoas. Hoje eu quase não saio, né? Porque eu também já tenho idade, eu não pareço, Um pouquinho. Não aparece mas eu tenho mesmo. 63 anos e então eu não saio, apesar de ter tomado a vacina, eu me preservo, né? E aí hoje eu fui fazer uns exames. Quando eu estava voltando no Uber, eu vi uns 3 Uber Eats de bicicleta. Depois eu vi mais uns 3 de patinete. Aí eu falei, cara, tem a perna para você ficar fazendo entrega com aquela caixa nas costas e pedalando ou andando no patinete. Eu fiquei olhando e falei, isso é o mais comum. Eu falei, nossa, eu nunca tinha visto, eu já tinha visto de moto, mas assim, as pessoas estão sem dinheiro. As pessoas estão fazendo o que pode, ainda dá graças a Deus de poder ganhar algum dinheiro. Então, não depende da tua idade, depende da tua força de vida. Se você Isso. tomou a mamãe, se você tomou o papai, se você tem essa força que vem dos seus ancestrais, você dá a volta por cima. Por isso que eu falei, Ana Maria veio numa sequência de não atender, ou atender um ou outro com horário alugado, a depois ter uma sala maior, alugar uma casa enorme com um monte de terapeuta trabalhando com ela, e quando ela está nesse auge, o mundo muda. O mundo muda. Legal. Não, mas não pode devolver a casa, tem contrato, tem isso, tem aquilo. Se encheu de dívida. Se encheu de dívida. E daí? E daí paga as dívidas e segue adiante. Porque ela é adulta. Ela não fica de mimimi, coitadinha, o que eu faço? O governo, a pandemia. Gente, isso é coisa para criança. Um adulto não cria problema. Um adulto resolve os problemas. Então, Ana Maria, a Silvia está escrevendo aqui, é uma inspiração, realmente. Ana é uma inspiração. Porque quantas pessoas que passaram muito menos do que ela, o marido tinha morrido
tem uns 3, 4 anos, né, que ele morreu. 3 anos. 3 anos. Né? Então, assim, viúva, com os filhos ali, com os netos, não sei o que, ela sozinha foi para um apartamento na beira da praia, né? Mas pequenininho, na beira da praia. Vamos combinar que não estava mal, não. Mas, assim, para atender, para ficar como a gente está ficando 24 horas, não. Era difícil ficar 24 horas naquele apartamento. E cheia de dívida, eu falei, deixa a dívida para lá, aumenta a dívida. Vai para um apartamento maior para você montar a tua piscina, porque é uma consteladora fluvial, e na constelação fluvial a gente tem que ter uma piscina de 1,20 m, pelo menos. Não dava naquele apartamento. Porque aquele apartamento era só para dormir, ela passava o dia num casarão, numa clínica. E aí teve que reinventar. Por quê? Porque tem força. A Silvia está falando, vocês duas são pura inspiração. A Silvia também é uma inspiração. A Silvia chegou, eu ia para São Paulo a cada 2 meses dar curso, né? Então, Silvia chegou para fazer uma constelação. E quando ela foi fazer a constelação, eu falei, gente, eu não estou entendendo nada dessa constelação aqui. O que está acontecendo com essa menina? Aí, uma pessoa quis entrar. Aí eu falei, gente, o que é isso? E entrou no lugar do pai, mas o pai já estava presente. Eu falei, aqui está parecendo que... Aí eu fiquei na dúvida, né? Se era traição ali da mãe ou se ela era adotada. E aí eu fiz uma pergunta assim meio indireta. E ela falou, não, mas esse pai aqui é o meu pai adotivo. Ah, esse é o pai adotivo. Aí botei o pai, a mãe. Aí ela tomou a força dos pais biológicos, tomou a força da vida. Porque quem deu a vida para ela foram os pais. E ela tomou tanto força nessa constelação que ela falou, já começou, né? Eu falei, tem 2 meses. Será que eu consigo entrar? Ela que é artista, que trabalha com teatro, que trabalha com voz, que trabalha com yoga, ela falou, não, eu tenho que entender mais disso, porque isso está mudando tudo para mim, está fazendo muito sentido. E ela usou aquela força que ela tomou ali naquela constelação para mudar tudo. Hoje está morando em Portugal, está fazendo um trabalho lindo de desbloquear as pessoas para falarem em público, né? Com todas as técnicas que ela tem de yoga e de teatro. Então, quando você toma o papai e a mamãe, muda muito, né? Muda tudo, Sandra, tudo na vida, sabe? Você não está mais ali só, né, em momento nenhum. Então, há poucos dias eu passei por uma situação um pouco difícil, ou bastante difícil. Essa coisa da gente ir em médico e fazer revisão, né, de todo o corpo, descobrem coisas às vezes, e me passaram um remédio. Eu tomei esse remédio, e esse remédio acabou com o meu estômago. Então, eu até percebi que era um remédio, passei uns dias sem conseguir comer, me alimentar direito. Eu já havia perdido um pouco, né, de peso. E eu fiquei preocupada, qual era meu receio? Ter que ir para o hospital, tomar soro, né? Porque eu não conseguia comer nada. Então, eu cheguei aqui, tenho a foto do meu pai e da minha mãe aqui no meu altarzinho. E aí eu falei, né? Eu preciso de ajuda. Eu preciso da força da vida novamente, porque eu estava me sentindo fraca, né? Então eu peguei e coloquei os dois na piscina para ver qual dos dois, ou se os dois iriam me dar, poderiam me ajudar, me dando a força, quem eu ia recorrer. E aí a água me mostrou que era minha mãe. Então eu comecei a olhar para ela e comecei a falar, mamãe, é contigo, eu preciso da tua força para sair desse estado que eu entrei, né? Então, depois que eu percebi, parei o remédio, comecei a tomar remédio para o estômago, tudo. E aí, acabou que foi o quê? Questão de, olha, acho que nem chegou 24 horas. Eu comecei a sentir sabor novamente.
e eu comecei a me alimentar. E aí eu até agora estou agradecendo, né, a minha mãe, porque eu voltei a me alimentar normalmente, já tirei aquela coisa de ter que ir para o hospital tomar soro, né, porque a desidratada vai ter que tomar. Então, a força que pai e mãe nos dá não é uma coisa que fica lá atrás, né? Como muita gente fala. Ah, mas agora eu já cresci, eu sou adulto, não preciso mais. É a pior coisa que nós podemos dizer, né? Porque eles fazem parte. Um está à esquerda do meu coração, o outro está à direita. Fazem parte, né? A minha direita é meu pai, a minha esquerda é a minha mãe. Então, seja lá para o que for que eu preciso na vida, eu tenho que tomar o que eles me deram lá atrás, né? Através dessas células que eu trago deles, através de toda essa história que tem lá atrás, né? A força, o conhecimento, a sabedoria, olhar para tudo isso e aplicar na minha vida hoje. Porque eu sozinha, eu vou me sentir aquele ser abandonada, desprezada, né, humilhada, ferida, só procurando apoio nas pessoas, nas coisas, no novo, né, na roupa nova, no sapato, no carro, e eu continuo buscando sempre, 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 sendo que nós temos esse recurso conosco, que é a força que nós precisamos para estar aqui e para resolver qualquer problema, E né? uma coisa É assim que eu justamente acho fundamental da gente falar é que não é porque você fez uma constelação e no final a constelação terminou tudo bem e eu tomei o papai, quer dizer, a representante tomou o papai, a representante tomou a mamãe, que resolveu. Tomar papai e mamãe é uma coisa que eu tenho que fazer todos os dias. todo dia. E eu vou te falar, é pior quando eles estão vivos do que quando estão mortos, viu? É muito mais fácil tomar pai morto. Porque pai vivo, o que, que acontece? Fala uma coisa que você não gosta, te telefone e fala não sei o quê, e aí você já reclama. Pronto, tudo que foi feito na constelação, rala abaixo. Então tem que É. tomar papai e mamãe todos os dias. Eu, aliás, tomo uma dosezinha. Eu tenho 3 copinhos, né? Tipo esse copinho de drink. E eles têm um desenho diferente. Então, um é minha mãe, o outro é o meu pai, o outro são os meus ancestrais mais antigos. E aí eu pego a água e tem dia que eu tomo uma qualidade da mamãe. E tem dia que eu tomo um defeito da mamãe. Sandrinha, que genial que você inventou. Não fui eu que inventei, gente. Lamento. Não fui eu que inventei. Isso é uma coisa do Alejandro Jodorowsky. É psicomagia, né? Fazer atos simbólicos que representam alguma coisa. Então eu pego aquele copo e eu falo, agora eu estou tomando as broncas do papai. E faz parte, era assim que ele era, e tá tudo bem. É dizer sim a tudo. E ficar com aquilo que te convém. Isso também é uma frase do Alejandro. Olha só, mudou minha vida tomar pai e mãe todos os dias. Que legal. A Beta está falando. Tomar um defeito é bom? Sim, tomar um defeito é bom. Tomar não em termos de assim, eu fico com esse defeito. É, eu aceito esta qualidade em você que eu não gosto. Eu não gosto que o meu pai fale alto. Eu não gosto que a minha mãe seja gorda. Então eu tenho anorexia de tanto não gostar daquilo. Eu vou para o extremo oposto. E quando eu digo sim a tudo, do jeito que foi, como foi, sem críticas, porque toda vez que eu critico, primeiro eu estou excluindo. Segundo, eu estou me afastando daquela pessoa. E terceiro e pior, eu estou atraindo aquela dinâmica para mim e para os meus descendentes. Tudo que eu excluo, eu atraio. Até mesmo os vícios, Mônica. Eu devo dizer sim. E eu devo falar, querido papai, querido irmão, eu agradeço muito por você ter tomado essa dinâmica para você. Assim, nem eu,
nem os meus filhos, nem os meus netos precisam passar por isso. Porque essa dinâmica já vem no sistema de vocês há muito tempo. Então, quando você diz sim a essa dinâmica do vício, você aceita e ela passa através de você e não fica. Mas se você fala, aquele bebum, aquele drogado, aquele não sei o que, aquele jogador, e começa a falar, você, o que adiantou ele ter tomado aquela dinâmica? Você continua atraindo ela para você. Então, tomar é tomar não só a vida, mas a vida como ela foi, aceitando tudo do jeito que foi. Até porque, se você não aceitar, já passou, não dá para mudar, né? Mas eu vou requalificar, eu vou fazer diferente. Meu amor, não dá para fazer diferente. Tá lá, tá no registro acástico, no registro celular, sabe? Tá lá no teu campo mórfico. Aceita. Diga sim, sim a tudo que foi. E você toma aquilo e fala, desculpe, eu sinto muito se eu critiquei você, se eu julguei você. Nesse momento eu tomo você com todas as suas qualidades, positivas ou não. Eu tomo por inteiro. E isso faz total diferença. Sim. Tomar é igual a aceitar, é mais do que aceitar. É assentir, é concordar, é falar, eu concordo com tudo que foi, do jeito que foi. Porque foi a melhor coisa. Quando eu escolhi esse papai e essa mamãe, eu já sabia que eles eram os melhores para desenvolver em mim as qualidades que eu precisava desenvolver. E às vezes aquelas coisas negativas são as que me dão força para fazer diferente, né? Fala um pouco sobre isso, Ana Maria, por favor. Que ela está perguntando, vale tomar os defeitos dos irmãos? É um pouco diferente, Ana, fala aí. Tomar os defeitos dos irmãos. Os irmãos, eles têm o mesmo tamanho, não é? Então, não vai alterar em nada. É assentir, é não criticar. Porque se o seu irmão está lá na cadeia porque matou alguém, agradeça a ele por ser um assassino. Porque essa dinâmica de assassinato já vinha no teu sistema. Poderia ser um dos filhos, né? Dos meus filhos. Que então, poderia ser o assassino ou o assassinado. Porque a dinâmica é a mesma. Então, se o teu irmão está com uma qualidade negativa, está com uma dinâmica dolorosa do sistema, ele está fazendo isso por amor. Agradeça. E diga sim. Você não toma de ninguém, exceto dos pais. Só os seus pais são capazes de te dar porque eles são os grandes. Com as outras pessoas, você equilibra o dar e o receber. Não é isso? É isso mesmo. Sim. Eu ainda atendi a uma pessoa hoje que o assunto foi esse, justamente do irmão, né? Aonde não aceita o irmão por fazer um monte de coisas erradas. Então, é exatamente o que eu passei para ela. Você tem que agradecer a este irmão porque você tem um filho e uma filha. Né? E ele, de certa maneira, ele está vivenciando para poder liberar os que são seus, inclusive os filhos deles também. Né? Então, é muito bacana quando a gente consegue observar isso, né, na própria vida, porque faz uma diferença no momento que você aceita. Eu costumo dizer assim, aceita que dói menos. Né? Quando você aceita, a coisa dói menos. Né? Com certeza. Então, foi muito bacana. Deixa eu comentar uma coisa aqui. A metamorfose que nós tivemos agora, né, metamorfose de vida, do viver, foi muito bacana, foi isso, que apesar, né, de todo o trabalho que eu venho fazendo comigo, eu não tinha parado para dar a atenção que eu dei
nos excluídos. Então, quando você colocou, o que aconteceu? Eu comecei a fazer a lista tranquilamente, os meus excluídos do meu clã. E eu comecei a fazer, coloquei lá uns nomes, outro e tal, aí você deu mais uma apertada, eu falei, peraí. E Tem aí eu mais. comecei a digitar, também a digitar a outros excluídos que eu mesmo tomei a decisão de excluir e rendeu isso. Acho que ela travou. Travou aí para Oi? vocês? Não, para mim não. Voltou. Sandra? Voltou. Tá. Tô Então eu aqui. acabei desistindo de fazer aquela lista e comecei a fazer o trabalho, então, em cima disso. E comecei a olhar os excluídos. Por quê? Né? Aquilo que eu sabia do clã e principalmente aqueles que eu excluí. E foram, assim, revelações tremendas, porque eu falei, fulana, era porque eu precisava ver isso em mim, é porque eu precisava ver isso em mim. Olha o estado que eu estava, né? Por isso ela apareceu na minha vida e eu anulei da minha vida e continuei, né? Que graças a Deus a gente vai buscando outros meios, né? De tomar a força da vida e acabou que eu não cheguei no mesmo estado que a pessoa chegou. Então, Sandra, foi muito libertador essa metamorfose para mim, devido principalmente a isso, sabe? Realmente eu me senti ali naquele esforço de libertar tudo aquilo e de assumir, né? O papel que vem depois, que é o voo da borboleta. Mas aí parecia que eu fiquei ainda com a pontinha da asa presa. Por isso eu entrei no Metamorfose 2, né? É um jogo, né? Esse jogo da É, vida que a gente entende a lei, mas a gente precisa praticar, né? precisa Quanto mais ação, você joga o né? jogo, mais expert você vai ficar nesse jogo, né? Sim, Então você sai do casulo, mas tem que voar ali em conjunto para entender algumas coisas que isso. ainda não ficaram, porque o mapa não é o território, né? Então na hora de aplicar, às vezes a gente tem alguma dúvida e tá ali no grupo, isso te impulsiona, né? Sim. E nesse sentido começamos agora, né? Já na primeira aula, foi muito bacana, porque mais uma vez, né, eu falei, não tenho música nenhuma da minha infância e tal, não passa pela minha cabeça nada. Você falou, não, vamos aguardar. E realmente essa noite foi maravilhosa, porque quando eu acordei, do nada eu me vi cantarolando uma música. E aí, na hora que eu fui fazer a meditação, que eu falei, peraí. E aí realmente abriu essa ficha, né? Uma música que eu cantarolei, bem dizer, a minha infância toda, porque a gente não tinha televisão, não tinha nada que a gente tem hoje. E eu, então, minha mãe ouvia muito rádio, né? Era o dia inteiro ouvindo rádio. E existia um programa, que eu também não vou lembrar qual era a estação, que era Minha Mãe, Minha Heroína. E contava história, o pessoal mandava a história da mãe. E era aquela coisa toda e ela gostava de ouvir. Eu não me lembro de nenhuma história. Eu gravei a música que de vez em quando eu cantava para ela. Por quê? Foram 14 filhos, nem todos ficaram com ela. Junto comigo fomos em 8 filhos, mais o marido, né? Naquela situação que nós vivíamos, que não era fácil, e ela dava conta de tudo. Aquela tampinha pequenininha, baixinha e tal, que eu via dessa maneira, ela dava conta, então eu cantarolava para ela, você é minha heroína, eu falava para ela, né? E de É, a repente, quando gente me veio, sempre vê pai e mãe como heróis, como heroínas. Depois a gente esquece e começa a criticar e a isso, cobrar e a isso. querer que seja diferente. Foi exatamente isso que aconteceu comigo, entendeu? Aí eu falei, caramba, como assim? Como é que eu perdi isso, né? Da minha mãe. E aí eu joguei lá no Google o nome da música, nem sabia que era o nome. Falei, eu vou jogar, ver se eu acho. E não deu outra. Logo de cara, Aguinaldo Timóteo. É, hoje E foi aí o dia das músicas lá no grupo, né? Porque foi. ontem a gente estava falando de arquétipo,
E hoje estava todo mundo lembrando. Ontem foi conto de fada, hoje foi música, música, música. Tá bem divertido essa segunda fase do jogo. Foi muito bacana, por quê? Porque eu pude retomar aquela energia que eu tinha na infância, de olhar para ela. Então ficou muito mais, sabe, profundo o relacionamento entre eu e ela. A minha vontade era de abraçar. E eu ouvi ele cantar ali, eu chorei todas, porque era um receio que a minha criança tinha, de um dia perdê-la, né? Então eu tinha muito medo de perder minha mãe. E quando eu vi essa música, eu já chorava, mas por outro lado eu já colocava ela como minha heroína. E assim, Sandra, foi maravilhoso. Eu digo para você que foi a primeira aula, mas eu vou dizer para você, olha, por essa aula já valeu, porque foi maravilhoso o dia que eu passei hoje, nesta energia que eu pude retomar, de ver que a minha criança já olhava para ela assim, né? Que Depois eu lindo. inventei um monte de coisa na minha cabeça, dizendo que ela era fraca, que ela não podia, não aguentava trabalhar, não aguentava fazer não sei o quê, e perdi essa essência, né? Que é a vida que ela me deu e depois ela cuidou dessa vida. Porque ela me criou, né? Até 19 anos. Quando ela morreu, eu tinha 19 anos. Entende? Então, foi uma gratidão muito profunda. E num dia que nós íamos conversar sobre essa força da vida, eu achei assim um presente maravilhoso do universo de Deus, né? Me trazer essa recordação. Foi muito bom. Então, Bastante. a gente já está aqui com 40 minutos, o universo te presenteou. E eu vou pedir para você nos presentear. Você faz uma meditação aqui para a gente tomar essa força da vida, né? Que a gente já está aqui esgotando o tempo, embora a gente esteja com bastante gente na sala. Vamos aproveitar e vamos fazer uma meditação? Vamos. Então tá. Legal. Então, todos que estão participando, né? É o momento agora que você tem essa oportunidade de fechar seus olhos. Fecha seus olhos. Esquece o que está acontecendo, o que está ao seu redor, né? O dia que você passou hoje. A gente reconhece que estamos todos cansados fisicamente, mas agora abre teu coração. Sabe? Coloca a mão no teu chakra cardíaco, que é no seu peito. Sinta essa força que esse chakra é para nós. Ele é um chakra que nos leva a amar a nós mesmos e amar a todos. Então, sinta seu coração bater nesse momento. Ele está dizendo, você está viva agora. A batida do teu coração fala isso. Você está vivo agora. Respira, sinta essa força da vida. Sinta nesse coração, do seu lado esquerdo, todo o seu lado esquerdo. Está a presença da mãe, as células da mãe. Essa que te deu a vida, gerou, pariu, te deu a luz que ilumina todos os momentos de treva da sua existência aqui. Do seu lado direito está seu pai, aquele que te deu a vida, a força da vida, o momento da fecundação, aonde ele dá a força para se juntar à sua mãe, para que você pudesse existir. E essa força nos acompanha sempre. E essa força, este Pai está à direita do seu coração, agindo em todo o teu ser, aqui e ali, sendo o sustento e a força para você ser aquilo que você veio a ser. Para você tomar a sua missão de vida, a sua missão de alma e realizar que você está aqui para realizar
e deixar o seu cadinho de participação no processo evolutivo da raça humana. Respira profundamente e diga: papai, mamãe, eu sou grato por estar aqui agora, por poder respirar, porque só quem está vivo respira. Por poder respirar essa força da vida. Eu agradeço. Agradeço, agradeço. Respira. Tudo bem. Uma delícia! Chegou mais gente enquanto você fazia essa meditação para ganhar esse presente maravilhoso, né? Que é essa meditação que você pode fazer todos os dias, né? De tomar a Sim. força da vida que veio dos pais, né? Muito gostoso mesmo. Ana, foi um prazer enorme estar aqui com você. Te agradeço muito ter aceitado esse convite e quero convidar vocês amanhã, nesse mesmo horário, 19 horas, a gente vai estar com a Eulália. Eulália é uma terapeuta incrível, né? Além de consteladora, ela trabalha com Mahalila, é uma pessoa que... o que eu pedi para as meninas virem aqui? O que bugou para você na metamorfose? E para Eulália foi a questão do feminino, de tomar o feminino. Então amanhã a gente vai estar falando do feminino com a Eulália, tá bom? Eu convido todos vocês a virem, tira um print aí, marca a gente, marca a Ana, marca a mim, para eu saber que você teve por aqui, que é muita gente passando, eu não sei quem teve aqui ou não, tá bom? E eu espero vocês amanhã. Muito obrigada, Ana Maria. Quer falar alguma coisa? Gratidão, Sandra. Sandra, eu que te agradeço. Você não faz ideia. Doutora Sandra Regina, para mim, né, foi, é e sempre será minha mentora. Então, eu te agradeço muito, né, esse presente que você me deu e aqueles que entrarem em contato aí, que procurar a mim, a gente tem bônus presente para dar para esse pessoal. Opa! Tá bom? Olha só, E gente. Olha, estamos aí à vocês não disposição. sabem o que esse pessoal que está vindo aqui à noite está aprontando. Eu só digo que Sim. vai ter um movimento aí qualquer dia, totalmente gratuito, presente para todo mundo. Marca a Ana, segue a Ana. Ana faz atendimento online. Ela está em... Eu vou falar Santos, mas não é Santos. É São Vicente, São Vicente. Ela tá Você está no Rio e eu estou em São Vicente, litoral de São Paulo. Pois é, tá em... é porque eu olho para você, eu vejo Santos, porque está muito pertinho ali, né? É. Mas ela está em São Vicente, mas atende online, atende com constelação, faz o trabalho de xamanismo, faz o trabalho de reiki, faz o trabalho de psicanálise junguiana. O trabalho dela é maravilhoso, tá bom? Um beijo para todo mundo. Amanhã a gente está aqui às 7. Sim. Gratidão a todos.